Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje, a parte 7 da série Cartas do Apocalipse, Cartas de Amor. Eu sou Edilmar, pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. Eu quero incentivar você que ainda não conferiu todas as partes desta série A Carta do Apocalipse, desde a introdução, até agora, que você corre lá na página do Facebook da Comunidade Evangélica da Vitória e confira uma a uma essas cartas, que são cartas do Senhor Jesus, cartas de amor para as igrejas. E na semana passada, a gente viu a carta à igreja de Sardes. Então, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. E essa igreja de Sardes era conhecida como uma igreja avivada, mas na verdade o Senhor disse que ela era uma igreja morta. Mas havia ainda alguns poucos que não sujaram suas vestes com a imundícia do mundo e do pecado, onde a gente entende que a responsabilidade é pessoal e cada um, então, deve cuidar bem da sua vida cristã. E, embora as aparências enganem, ninguém engana o Senhor Jesus. E a igreja que nós vamos ver hoje na parte 7 deste nosso estudo é que esta igreja da Filadélfia, esta igreja não recebeu nenhuma repreensão da parte do Senhor, assim como a igreja de Esmirna, as duas igrejas muito perseguidas, mas igrejas irrepreensíveis. Então hoje a gente vai ver como era essa igreja e como foi a carta para a igreja da Filadélfia. Quero falar um pouco com você dessa cidade, a Filadélfia. Nós temos uma cidade, que é conhecida até por filmes, enfim, nos Estados Unidos, na América, que é a cidade da Filadélfia. Mas você sabe que não é essa cidade que está aqui se tratando, em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Essa cidade de Filadélfia era uma cidade lá na Ásia Menor. Era uma cidade mais jovem de todas as outras citadas ali, como ajuntamento, agrupamento, congregação de igrejas das 7 cartas. Essa cidade mais jovem e, incrivelmente, era uma cidade que ela foi assim criada para ser um centro de evangelismo, mas infelizmente não do cristianismo, mas do helenismo, que é a idolatria, a cultura da antiga Grécia. E essa cidade, Filadélfia, quer dizer amor fraternal, o nome, Filadélfia. Filadelfos, que é amor fraternal, isso. E essa cidade, então, ela seria um centro para espalhar, para divulgar a língua grega, a cultura e a forma de vida deles entre as províncias ali da Ásia Menor, Uma outra coisa sobre essa cidade da Filadélfia na Ásia Menor é que ela tinha muitos terremotos, E lá tinha pilares, colunas, e as pessoas, para assim escapar desse terremoto, às vezes se apegavam, a essas colunas. E também na Filadélfia, eles tinham rodovias, e essas rodovias levavam as pessoas da Europa para o leste. Então era meio como um caminho, ali uma ligação entre um continente e outro. Uma outra curiosidade sobre a cidade da Filadélfia da Ásia Menor
de acordo com um teólogo de nome Barclay, é que na Filadélfia eles tinham aquelas colunas e quando eles queriam honrar alguma pessoa ilustre, eles colocavam ali naquelas colunas o nome dessas pessoas. Assim, quando as pessoas fossem aos templos para adorar, eles veriam o nome dessas pessoas ilustres. Dessa forma, essas pessoas eram honradas antigamente na Filadélfia, na Ásia Menor, de acordo com Barclay. A Filadélfia era também uma cidade muito próspera. E agora que você já sabe um pouco dessa cidade, vamos à carta. O Senhor Jesus dita assim, né? Ao anjo ou ao mensageiro da igreja, da congregação que está em Filadélfia, escreve. E ele se identifica assim. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Santo, Senhor Jesus é santo, Ele é puro, Ele é tudo que representa a santidade. E Ele é verdadeiro. Então, para a nossa vida, quando nós, pela graça de Jesus Cristo, nos aproximamos dEle, nós temos que entender que nós temos que ser de verdade. E quando a gente abre o nosso coração verdadeiramente para o Senhor Jesus, então as coisas que são boas, que são santas, que são perfeitas, que são agradáveis, que é a vontade de Deus, passam a fazer parte da nossa vida. Não pelo nosso esforço próprio só, mas pela graça do Senhor que age na nossa vida, né? Pela nossa fé no nome de Jesus, que Ele nos fortalece e nos ajuda. Então, Ele é santo, Ele é verdadeiro. São as características do Senhor Jesus que Ele falou para essa igreja na Filadélfia, e Ele diz que Ele tem a chave de Davi. A chave de Davi também mencionada pelo profeta Isaías no capítulo 22, no versículo 22, né? A chave de Davi remete ao reino, ao reinado do Messias. O reino do Senhor Jesus, Ele tem a chave. Ele também falou que Ele tem as chaves, né, da morte e do inferno. Então, Ele detém a entrada, Ele controla todas as coisas, né? E quando Ele abre, ninguém pode fechar, e uma vez fechada, ninguém pode abrir. Há uma referência de uma porta fechada no Velho Testamento também, na Arca de Noé, que quando o Senhor fechou a porta, ninguém mais podia entrar na arca. E depois, quando Ele abriu, ninguém podia impedir as pessoas de sair da arca, porque Ele havia aberto. Então, o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja: eu tenho a chave. Você pode também pegar isso para você. Se você precisa de uma porta aberta, ou se você precisa de alguma coisa ruim, seja fechada, trancada, para não mais prejudicar, é para Ele mesmo que a gente tem que pedir, para o Senhor Jesus, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Há também quem diga que Ele se refere ao arrebatamento, né? A porta aberta no céu, que é o metatauta, né? As coisas que vão acontecer. E assim, o Senhor se apresenta para esta igreja da Filadélfia, na Ásia Menor.
E o Senhor continua: conheço as tuas obras. Essa é uma frase que ele colocou em todas as cartas, né? Você vai notar. O Senhor faz questão de dizer: eu sei muito bem tudo que acontece. E ele já se apresentou a João, né, no capítulo 1, quando ele viu Jesus, ele viu que o Senhor Jesus tinha os olhos como de fogo. Então, um olho que não escapa a nada. Ele andava no meio dos castiçais de ouro, que eram as igrejas. Então, ele estava ali no meio, presente, andando nas igrejas. E as estrelas estavam na sua mão, quer dizer, os mensageiros das congregações das igrejas estavam bem ali nas suas mãos, o controle da sua mão. Então, você vê que ele sabe de tudo, como as suas características, seus atributos de Deus. Ele é filho de Deus, mas ele também é Deus. E ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele é o Todo-Poderoso e ele sabe todas as coisas. E o Senhor diz a essa igreja na Filadélfia que eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Há muitos que colocam uma relação entre esse momento da porta aberta, né, que Jesus fala da porta aberta, como sendo o arrebatamento. O Senhor Jesus diz que a igreja tinha pouca força, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Então, não negou a palavra do Senhor, guardou a palavra do Senhor. Olha que maravilha, muitas vezes você pensa, eu sou tão fraco, eu preciso tanto de ajuda. E essa igreja da Filadélfia, o Senhor falou, vocês tendo pouca força, vocês guardaram a palavra e não negaram o meu nome. Então o Senhor Jesus está elogiando essa igreja. E muitas vezes a gente é fraquinho, precisa mesmo ter confiança total no Senhor. E essa confiança, essa dependência vai nos fazer não negar o nome de Jesus e guardar a palavra do Senhor. E no versículo 9 do capítulo 3, o Senhor Jesus, ele já adianta o que vai acontecer com determinado grupo de pessoas. Segundo os estudiosos, eram pessoas que perseguiam a igreja de Jesus na Filadélfia, na Ásia Menor. Então, ele disse que essas pessoas, eles eram da sinagoga de Satanás, quer dizer, do diabo. E eles, no mínimo, eram mentirosos, porque eles se diziam judeus, mas o Senhor diz, não são, eles mentem. Então, o que vai acontecer com este grupo de pessoas da sinagoga de Satanás? O Senhor diz que ele ia fazer com que eles venham e adorem prostrados aos pés e saibam que o Senhor Jesus ama a igreja de Filadélfia. Pensa numa declaração de amor. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o Senhor prova, ele já provou o seu amor por nós. E nessas cartas ele está reafirmando que ele vai tomar determinadas atitudes com pessoas que prejudicaram aquela igreja. E aquelas pessoas vão saber, Jesus ama essas pessoas. Essas cartas do Apocalipse
do Senhor Jesus. São cartas de amor. No versículo 9 de Apocalipse 3, você vai ver ali ação e reação, né? A igreja, ela guardou a palavra do Senhor e ela não negou o nome do Senhor, mesmo tendo pouca força. Então, aqui no versículo 10, o Senhor fala: como? Vocês guardaram a palavra da minha paciência. Então, vai ter uma recompensa. O Senhor vai reagir. Também eu, Senhor Jesus falando, guardarei vocês da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, muita gente entende que a tentação que vai vir sobre todo mundo é a chamada a grande tribulação. E há, sim, muita controvérsia sobre esse assunto, mas há muita gente que entende que o Senhor Jesus está falando que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas, como eu já falei, há pessoas que entendem diferente. Porém, aqui o Senhor está dizendo para essa igreja da Filadélfia que também essas cartas, né, estão também direcionadas à igreja no seu geral, como nós já conversamos sobre isso. E você pode pegar essa palavra para você, aquilo que o Senhor fala no seu coração e que é testificado pelo Espírito Santo, que é uma palavra para a sua vida, uma palavra para a minha vida. Além de ser, é claro, uma palavra para aquela igreja especificamente e também para outras igrejas que têm essas características mencionadas nessa palavra. E aqui o Senhor está dizendo: eu vou guardar vocês dessa hora da tribulação, da tentação que vai vir sobre todo mundo. E aqui mais um alerta de amor do Senhor Jesus. Ele diz: eis que venho sem demora. Então, no original, esse eis que venho sem demora, o breve venho, não necessariamente quer dizer que ele venha de imediato, mas que quando ele vier vai ser de repente, vai ser assim, sem que alguém espere, inesperadamente, vai ser de surpresa. Então, o sentido no original é assim, né? De repente, inesperado, de surpresa. Então, ele fala: eu vou vir sem demora. E ele dá mais um alerta de amor. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Continua. Então, ele estava falando: a igreja está indo muito bem, mas você tem que continuar desse jeito, perseverar assim, não desistir, é a mensagem do Senhor nessa carta. E mais uma vez o Senhor fala: quem vencer. Então, enfatizando o quê? Que há necessidade de perseverar, de vencer, de ter a vitória, de continuar como aquele que guarda e não nega o nome do Senhor. E ele então dá a promessa do prêmio, da recompensa. Ele fala: para quem vencer. Note que não é para todo mundo, é para quem vencer. Eu farei coluna no templo do meu Deus. Dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quanto prêmio, quanto coisa boa, quanta revelação, quanto mistério que existe nesse prêmio para quem vencer. O Senhor Jesus tem estabilidade, ele tem uma identidade, ele tem um lugar, ele está falando a cidade, o nome da cidade que é Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Que
Maravilha, que glória! Há quem vencer, né? O apóstolo Paulo muito bem descreve as coisas celestiais. Nas suas cartas ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca chegou ao coração, né, a mente humana, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você vê que o Senhor Jesus tem a recompensa certa e gloriosa a quem vencer. E a carta termina como todas as outras. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações, às igrejas. Então, hoje é o dia da gente ouvir o que o Senhor está falando, não só nesta carta, mas o que Ele está falando na sua palavra para mim e para você, para que haja hoje uma mudança de perspectiva, de direção, de opinião, e a gente alinhar a nossa vida, o nosso caminho, com o caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor é mais alto, os pensamentos do Senhor são mais altos, e Ele tem vitória para mim, Ele tem vitória para você. Pense nessas coisas. Até a semana que vem, com mais uma parte do nosso estudo bíblico, Cartas do Apocalipse, cartas de amor. Jesus te ama. Muita paz.